novamente, né? Quem aqui estava na terça-feira? Deixa eu ver. Levanta a mão mesmo, gente. Preguiça é essa, gente? Já fui chamado de preguiçoso pelo Hamed, né? Então, quem estava mesmo? Levanta a mão. Só para eu saber, porque às vezes eu conto a mesma história, né? Eu não quero repetir. Não, ninguém gosta de ouvir a mesma história. É verdade, eu também. É verdade, viu? A gente faz palestra e aprende, né? Acho que o bacana da vida é isso mesmo. Mas assim, eu não preparei nada especial porque decidi que hoje eu não iria, né, montar um tema específico e deixaria, né, perderia o controle. Perderia o controle. Mas eu gostaria primeiro de agradecer aos médios que não estavam aqui terça, né, os médios, Mário, nosso grande Mário, né, que está ali abraçando uma amiga. Ele eu não agradeço, não. Não, desculpa. São algozes de outras vidas, viu? Mas agradecer muito ao Léo, ao Alain. Obrigado, viu, Alain? Todas essas pessoas, porque algum tempo atrás, nós iniciávamos um trabalho com o espírito do Dr. Ludwig, né? E muitas coisas não deram certo nesse projeto, né? Muitas coisas não se encaminharam. Então, o meu coração ficou muito ferido, muito machucado. Meu coração ficou desmoronado, né? Era um projeto, eu sempre digo que o Espírito me chamou, não fui eu que quis isso. Na verdade, eu posso ter até planejado no mundo espiritual, mas eu corri, né? Alguém aqui tem medo de espírito, gente? Confessa, vai. Não, e agora? Nunca tem, não. Nem ozinho. Não me engana, não, viu? Tu não engana, não. Estou olhando só pelo espírito. Quem não tem um medinho de espírito, né? Então, eu lembro que o Dr. Ludwig falou para mim assim, ó. Tá vendo aquela porta ali? Ou tu sai agora, ou tu fica com a gente para sempre. Aí eu fiquei com medo. Falei, cara, eu vou ficar aqui para sempre. Eu levo as coisas muito ao pé da letra. Por exemplo, ontem falaram que eu dormia aqui no centro. Eu acreditei. Né? Então eu sou uma pessoa muito ingênua às vezes, sabe? Aí eu achei que eu teria que dormir aqui. Aí vai, né? Que alguma coisa acontece ali. Mas apareceu, rapaz, ontem. Eu conversei com o Dr. Caran, ele fala, viu? Gosta de falar, viu? Mas eu gosto de ouvi-lo. Parecia um podcast, rapaz. Eu queria ter gravado aquilo. As pessoas precisavam escutar as coisas que eu precisava escutar em primeiro lugar. Mas foi um... Caramba, é um terapeuta, rapaz. Tem um terapeuta espírito. Olha que chique, né? Então, mas foi 2 horas, né? Até falei com o Léo, falei, rapaz, coisa gostosa. Né? Mas eu queria falar com o Luiz também, né? Eu falei, tem como, né? Você sair fora, né? Para falar um pouco com o Luiz, né? Mas ele é falador, né? Não deixa. Mas eu queria dizer para vocês que eu não sei a situação como... Eu gosto muito de uma frase, que toda pessoa é um romance não lido no capítulo da existência. Eu não sei o que vocês estão passando, não sei o que está no coração de cada um de vocês, mas eu queria dizer para vocês que nesse projeto eu me perdi. Confesso que me perdi, confesso que os assédios espirituais foram muito maiores do que eu imaginava e a minha guarda estava baixa, né? Então eu achava que o meu caminho
junto da medicina espiritual, meu caminho junto da saúde mental, o meu caminho junto aos meus propósitos, né, que eu mesmo escolhi lá em cima, estavam perdidos. Mas eu cheguei aqui, né, e essa casa aqui toda me acolheu de coração, de toda a alma, né? Então eu agradeço de coração mesmo, né? Agradeço ao Mário, grande irmão. Eu falei que o Flamengo ia perder. Precisava ser profeta. Te avisei. Otimista, né? Agradecer ao Léo. Agradecer ao Elivelto. Tem duas. Eles estão agora interessante, né? Na mesma linha. Mas são duas pessoas que, como o doutor Carão uma vez me falou, quando estão no fundo do poço, lá no fundo do poço, no buraco, beijando a lona, eles lambem a lama para se refazerem e subir. Para mim são dois exemplos. Sua filha está hospitalizada e você está aqui cantando. Você é um exemplo. Para todos nós, os dois. E a gente não imagina a dor que você está passando. Porque só quem tem um filho, né? Eu só tenho um cachorro, né? Mas não deixa de ser um filho, né? Que agora é moda. Inclusive lá naquele evento, todo mundo falou, quem sou eu? Aquela coisa do Canva, né? Ah, não sei o que, meu filho é um cachorro. Aí agora eu descobri que tinha pessoas que têm, o filho é um coelho. Falei, mudou, né? Pessoas têm coelhos agora, em vez de cachorro. E esse rapaz aqui também passou por muita coisa, passa por muita coisa, mas está sempre se reinventando, está sempre ressignificando e está aqui de cabeça erguida para fazer o trabalho, né? Nosso irmão também está sempre em busca. Ele diz que é frouxo, mas eu costumo dizer que da fragilidade é que vem a força. Nós confundimos coragem com ser valente, coragem com ser pronto para tudo, pronto, preparado para todas as situações, mas a verdadeira força surge da fragilidade. Pedro, quando ele vai no Evangelho, você vai ler o início do Evangelho, e depois você vai em Atos dos Apóstolos e olha o final. Você fala, cara, aquele era o mesmo Pedro? O processo de transformação ocorre na caminhada. E nós precisamos nos permitir a viver as experiências da vida. Nós precisamos permitir viver os momentos, mesmo que sejam ruins. Porque quando eu me permito viver o momento ruim, quando eu me permito viver aquela situação dolorosa, eu experimento, eu aprendo. Muitos de nós têm ansiedade, porque têm medo de errar. Mas errar por quê? Se o erro, na verdade, é um aprendizado para reconstrução de rotas. O erro é um aprendizado. O quanto nós seríamos mais leves, o quanto nós seríamos mais tolerantes, se nós olhássemos o erro como um aprendizado. Já dizia Lenine, o mundo cobra muito dos outros, o mundo e os outros cobram muito de nós. Não é isso? E a gente se cobra o tempo inteiro. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser aquilo. Quantas pessoas hoje se tornam infelizes porque querem ser o que os pais projetaram dentro dos seus próprios fracassos? Quantas pessoas querem ser advogadas, mas não gostam de advocacia?
Mas o pai tem um escritório de advocacia. E isso é um crime espiritual. Desculpe o termo. Porque cada um de nós aqui tem um dom e um talento. Cada um de nós aqui tem um propósito. E olha que especial. No mundo de 8 bilhões de pessoas encarnadas, no total de 22 bilhões, cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós. Nós somos uma peça de uma grande engrenagem. E se faltar óleo na peça, Mário, não tem problema. A gente faz manutenção. Os carros não falham e vão para a manutenção? Por que a gente não pode também? Reescrever a nossa história, renovar as nossas ideias, nos reinventarmos, oferecer-se um novo olhar para a vida. Estar pronto, receptivo, porque vai chegar. Quantas portas não são abertas porque a gente não está receptivo. E os Espíritos falam, se eu apresentar agora isso aqui, a pessoa não tem capacidade de assimilação, eu não vou apresentar. Mas no momento que ele assimilar, no momento que ele for um instrumento capaz de ser receptivo, eu vou ofertar. E as oportunidades vão aparecer. Não concordo e repito, como eu disse terça-feira passada, que o serviço aparece quando o trabalhador está pronto. Nós, durante a tarefa, vamos nos capacitando, nós vamos crescendo, nós vamos nos modificando, nós vamos ficando prontos. É claro que há um tempo, existe tempo para tudo, não é isso? Tempo de sorrir, tempo de chorar. Inclusive vou terminar com um poema que a gente fez ontem, quer dizer, a gente, não sei quem, fez ontem. Mas há tempo para tudo. Há tempo de se capacitar. Mas há tempo de tentar. Há tempo de se permitir. Porque muitos de nós não se acham merecedor da oportunidade que tem. Muitos de nós não se encontram numa posição de olhar para cima, olhar para o alto, olhar para as suas questões profissionais, olhar para a sua família, olhar para o centro espírita e achar que não está pronto. E confundir isso com humildade. Jesus nunca pregou passividade com relação à propagação do Evangelho. Jesus era o verbo de amor de Deus em movimento. Jesus era o sopro de Deus na terra, em movimento entre nós. Jamais víamos Jesus parado, mas havia o momento da oração, havia o momento do trabalho, havia o momento da introspecção. Embora seja o Espírito que construiu o planeta, Ele se fez homem entre nós. E é muito bonito uma passagem de Jesus, quando ele está com João Batista, e João diz, eu não sou capaz de amarrar as suas sandálias. E Jesus diz, João, faça o que nos foi competido a realizar. Essa era a tarefa de João. Essa era a tarefa dele. E mesmo envergonhado,
sendo primo de Jesus e sabendo da missão dele, ele batiza. Porque ele sabia que ele precisava ser um chamariz para que Jesus não fosse crucificado antes do tempo. Ele precisava dos primeiros anos, Jesus precisava incultar, esculturar o Evangelho no coração primeiro daqueles apóstolos, na casa simples de Simão Pedro. Jesus viveu 3 anos com Simão Pedro, e Simão julgava, Simão condenava, era enérgico, dizia que faria, acontecia, mas ele experimentou o fracasso. Ele precisou experimentar. Quando ele nega Jesus, eu também negaria. Alguém aqui não? Eu negaria. Aquelas lanças, aquelas lavas, né? Até porque não teria Pedro se ele falasse, ó, sou eu mesmo, né? Mas consta no Evangelho que Jesus, após a sua crucificação, aparece para Simão Pedro às portas de Jerusalém e diz: o homem é mais frágil do que perverso. Permita a sua fragilidade. Permita ser alguém que fracasse. E a partir dali Pedro começou a considerar o fracasso não como uma perda de vida, mas como um aprendizado. O que adianta eu olhar para o Rafael da Segunda Guerra Mundial e dizer, eu sou um fracasso? O que adianta o Emmanuel, há 2000 anos atrás, tendo sido quem ele foi, Públio Lentulus, estando na mesa daqueles que proporcionaram a crucificação de Jesus, olhar para trás e dizer, eu sou um fracasso. Emmanuel é um fracasso? Coordenou as obras de Francisco Cândido Xavier, 2000 anos depois. E eu desconheço um amor maior que o Chico tinha pelas criaturas. Desconheço. Eu sempre costumo dizer, são tempos que eu não vivi, né, que eu gostaria de ter vivido, que eu gostaria de ter conhecido. Mas a gente pode conhecer pelo coração também. Teve um dia em Juiz de Fora, Dr. Bartolomeu, eu sempre acho que ele é o Dr. Bartolomeu. Eu olho para ele, qualquer dia eu mando um zap para ele, né? Oi, Dr. Bartolomeu. Não, mas é o Léo, às vezes eu confundo, viu? Tá? Não se assusta não. Porque às vezes eu só fico impressionado. Por exemplo, o doutor Caram entrou, não viu a palestra de novo. Semana retrasada, eu fui na casa dele, né? A gente fez um processo de constelação, né, familiar, e que foi muito proveitoso para mim, para ressignificar as minhas relações com os meus pais, né? Eu acho que todo mundo tem que ter esse olhar, ressignificar, porque muitas das nossas doenças psíquicas residem na ausência do perdão com os pais, da reconciliação. E estava tudo muito bem. Quando ele falou, bom dia, boa noite, senhor Rafael, eu falei, lascou, é o espírito. Aí chegou outro dia que ele me deu uma carona, né, até o Barra Shopping ali, né? Olá, senhor Rafael. Eu falei, não, até dirigindo? Eu falei, espírito dirige? Estou sendo perseguido. É um guia, né? Mas o mais interessante, que mais me marcou, foi no café da manhã. Hoje já tinha falado muito. Aí ele falou assim, bom dia, senhor Rafael. Eu falei, até café da manhã, cara? Não. Deixa eu tomar o café, depois você volta.
A gente bate um papo, né? Ele falou, é que você precisa aprender a acordar. Aí eu falei, putz, cara, a gente fica sem chão, né? E a gente tem que absorver as experiências. Eu preciso aprender a acordar melhor. Eu preciso, quando eu acordar, ouvir uma música, fazer uma oração, fazer uma prece. O TDAH te deixa acordado, né? Você já acorda. Né, Léo? Vou te passar o Venvanço, viu? Só um comprimidinho, só para você experimentar. Quer? Experimentar. Passar pelo processo. Desconheço pessoas experientes que não passaram pela experiência. Como eu serei experiente sem viver a experiência? Como? Como seremos experientes? Como teremos sabedoria se nós não vivermos o que precisamos de viver? Se nós não assumirmos os nossos propósitos? Por isso que tenho em mim uma certa desconfiança, né? Guimarães Rosa dizia alguma coisa assim, né? Tem uma certa desconfiança, né, de algumas coisas. Estou aqui parafraseando, mas não esqueci a frase, né? Memória. Tinha que ter anotado aqui, mas eu não quis anotar. Por quê? Eu tenho uma certa desconfiança que as pessoas gostam de morar no sofrimento. Porque o sofrimento é um lugar que é uma zona de conforto. Não é estranho isso? Não é paradoxal? O sofrimento ser o lugar de uma zona de conforto? Mas se eu estou sofrendo, eu posso vir ao centro espírita e falar: meu pai fez isso comigo, minha mãe fez aquilo comigo, os meus pacientes, o meu chefe, eu tenho culpados por meu sofrimento. Então eu vou me manter naquela posição. Eu vou sustentar aquela posição. Porque se eu assumir o protagonismo da minha história, se eu assumir o protagonismo da minha ressignificação, eu vou ter uma grande responsabilidade. Então eu vou morar no sofrimento. Então eu vou dizer para as pessoas: eu devo ter tacado pedra em Cristo. Eu desamarrei as sandálias de Moisés. Tinha o pessoal da Félix, né? Eu fico rindo com aquele personagem, né? Eu desamarrei as sandálias de Moisés. Eu devo ter roubado. Oi? Eu cuspi da Santa Ceia, né? Eu roubei o pão que Jesus ia partir. Fala mais aí, gostei. Joguei pedra na cruz, cuspi na cara de Jesus, quem sabe, né? Alguns aqui cuspiram, viu? Talvez eu. Porque essa zona é interessante. Porque você não assume as suas responsabilidades. Aquela música, o dom de ser capaz e de ser feliz. Ando devagar porque já tive pressa. É difícil para o TDAH andar devagar, viu, gente? Essa música não é para a gente, né? Sai, deixa a toalha. Outro dia eu fui fazer uma palestra no sul de Minas, aí eu fiquei muito envergonhado, né? Falei: você esqueceu uma coisa aqui. Eu falei: o quê? A sua cueca. Eu falei: meu Deus, é minha cueca. Todo lugar que eu vou, eu esqueço alguma coisa.
Aí eu falei, mas não foi de propósito. Como é que eu esqueci uma cueca na casa de alguém de propósito? Na casa do nosso amigo, esqueci a toalha. Aqui no centro eu deixei minha mala de viagem e tive que voltar a Campo Grande para buscar minha mala, né? Olá, meu irmão. Tá melhor? Tá quase? Vai chegar aí. Vai chegar. Então, assim, a medicina espiritual, ela fala muito também sobre as questões, porque a gente fica tão focado na cura, que a gente esquece as raízes que nos fizeram adoecer. Eu poderia fazer uma palestra hoje dizendo tudo o que eles fazem ali dentro. Mas será que daria efeito? Outro dia, né, o doutor Bartolomeu, eu contei, né, semana passada, você não estava aqui. Tem um dia que eu duvidei do doutor Bartolomeu, o espírito, né? Eu falei, cara, eu estou me sentindo mal com isso. Eu estou duvidando do espírito, meu Deus do céu. Né? Que coisa horrorosa, né? Você trabalha aqui, conhece o médium, o médium aparece por diversos outros médios do Brasil afora, por Goiânia, até por Portugal. Já recebi psicografia de remédio. Falei, cara, como é que pode isso? Eu ainda desconfio. Sou um Tomé desnaturado. Aí o doutor Bartolomeu olhou para mim e perguntou à mulher que estava deitada, você fuma? E ela disse, eu não. Eu falei, peguei ele. Peguei, é o meu dia. Estava desconfiado, né? Eu sou muito cético ainda, o meu racional, embora eu seja muito emocional, mas ali dentro eu sou muito racional. Então, eu fico atento a tudo, menos a mim, né? A gente tem essa mania de ficar atento a tudo que é o externo, menos ao nosso interno. Aí ele perguntou, e nos finais de semana, você frequenta algum templo religioso? Ela frequenta, eu sou bandista. Ah, sim. E lá na Ubanda, você fuma? Eu não, mas o espírito que eu recebo fuma. Aí ele olhou para mim, quer explicar para ela? Falei, pô, eu? Porque eu já tinha entendido, né? Possivelmente ela não estava dando passividade, ela achava que estava dando passividade, quem estava fumando era ela, não era o espírito. Aí eu tive que dar a má notícia, né? Alguém tem que dar a má notícia. Mas de uma forma cordial, né? Obviamente, né? Mas ela falou, não, eu tenho certeza que sou eu. Aí eu perguntei, quase como um psicólogo, se é você, por que está doendo o seu pulmão? Por que existe fumaça nele? Não era para você ter isso. Né? Aconteceu outra vez, eu estava tentando lembrar com o Léo, mas eu não consegui, perguntei a outro. Enfim, eu vou contar do jeito que eu acho que foi. Mas veio uma mulher, se deitou, ela usava DIU, né, para não engravidar, não queria ter filho, e o doutor Bartolomeu olhou para ela e disse, vocês três precisam ir ao hospital, fazer um check-up. Aí eu falei, ué, peraí, 1, 2, 3. Aí eu falei para o doutor Bartolomeu, né? Mas doutor, eu não posso ir, eu vou para Juiz de Fora. Eu não tenho como acompanhá-los ao médico. Aí a mãe falou, mãe é mãe, né? Porque ela estava grávida, ela não sabia. Mãe é mãe. Eu estou grávida, né? Falou, não sei, faz o exame. Então ela saiu, né? Fez o exame, voltou, estava grávida. Eles enxergam além. Eles enxergam a nossa região perispiritual. Eles vão muito além dos olhos materiais.
Então, quando nós mentimos para a gente, para alguém, a gente não está mentindo para o outro, está mentindo para a gente. E muitos dos transtornos psíquicos que nós enfrentamos hoje, né, ocorrem por esse processo de nós não sabemos quem somos, quais são os nossos propósitos, não trabalharmos as nossas culpas, né? Pessoas que têm, por exemplo, né? Isso muito Pedro Ernesto tem uma facilidade, é Pedro, né? Ele não gosta de Pedro Ernesto, eu esqueço. Aí eu falo. TDAH são inteligências do passado que se desvirtuaram. Então o Espírito pede, poda a minha inteligência, pouco, para que eu desenvolva o sentimento. A minha inteligência já está muito bem desenvolvida. Só que nós precisamos ter um equilíbrio entre inteligência e sentimento. Então, o TDAH, muitas vezes, a pessoa tem dentro dela uma inteligência fortíssima. Converso, atendo pessoas com TDAH, eu falo, cara, ali dentro mora alguém extremamente inteligente. Qual que é a cura do TDAH? Venvance? Ritalina? Não. A cura é usar a inteligência para os caminhos do bem. Usar a inteligência para os caminhos do bem. E quando os espíritos sentirem que você está no caminho do bem, de fato, convicto, conectado com aquele propósito, é como se você saísse do berço e começasse a dar os primeiros passos. E olha como Deus é bondoso, porque ao olhar humano, o TDAH é um transtorno. Mas sob o ponto de vista espiritual, é uma bênção. Pessoas com síndrome de Down, grandes cientistas do passado, que desvirtuaram a sua inteligência, construíram bombas. Não sou eu não, viu gente? Né? Mais ou menos, né? Usaram aquilo e falam, pelo amor de Deus, eu não posso vir com isso. Para que eu desenvolva o amor. Para que eu desenvolva a minha capacidade de amar. Então, quando o TDAH ele tenta se expressar e não consegue, ele se frustra, porque ele sabe que dentro dele tem uma inteligência muito grande. Mas hoje, nós temos medicações, hoje nós temos a arte como forma de aprender a expressar emoções. Por que a gente briga tanto, gente, uns com os outros? Porque a gente não sabe expressar o que sente. Alguém aqui é casado? Ninguém é casado, gente. Que horror. Vou ter que chamar o santo casamenteiro aqui. Por isso que lá dentro os espíritos viram cupido, viu? Eles tentam falar, tá namorando? Precisa namorar, cara. Ninguém mais quer namorar, né? Ninguém quer se frustrar. É um assunto para outra hora. Mas tem o nosso irmão aqui, né? Tá, né? Tem um anjo. Não, você não. Mas você também. É casado, né? Aí, viu? Está precisando de um psicólogo? Mas eu tenho que ter ética, eu tenho que indicar outra pessoa, porque eu te conheço. Eu te conheço também. Tá? Fica tranquilo. O que eu estava falando, gente?
Que coisa, né? Dificuldade de comunicação. Por exemplo, ontem eu estava assim, conversando com uma pessoa muito querida ao meu coração, né? Os meus impulsos queriam dizer para a pessoa: ah, não dá para ver hoje, não dá para ver amanhã, ah, não vamos se ver esse final de semana. Mas eu comecei a segurar o meu impulso, meu freio, essa coisa que eu tenho dentro de mim, que é muito impulsiva. Fiz prece, né? Falei, ah, meu Deus, vamos embora. Porque a gente tem que sentir, a gente tem que reconhecer o que a gente está sentindo. Como eu vou me modificar se eu não reconheço como eu estou? Como? Como eu vou elaborar um novo projeto emocional, vou construir novas competências emocionais, se eu não me reconheço? Se eu não sinto o quanto eu sou desprezado, se eu não me permito sentir o quanto eu sou abandonado, se eu não me permito sentir o quanto eu tenho medo de fracassar. Mas eu pensei muito em dizer, e disse: olha, queria te ver, porque eu estou com saudade. Essa é a palavra certa. Eu poderia fazer, o que é isso? Ah, é 5 minutos? É que eu nunca tinha... Obsessor do sino. É o espírito batedor. Não, isso é o senhor Ernesto. Então, a gente precisa dizer o que a gente está sentindo, gente. Eu tenho pacientes 40, 50, 60 e falam: eu não consigo me expressar. Eu não consigo. Eu falei: calma, vamos começar escrevendo. Vai, me escreve no diário, todo dia. Aí vai lá, eu adoro, gente. Ai, adoro isso. Sou fofoqueiro, né? Na verdade, não sou fofoqueiro, né? Eu gosto de uma comunicação, né? Bem efetiva. Eu tenho muita fé, fofoca espiritual. Viu? Muita fé. Então, ela começa a escrever, aí começa a escrever, ela diz: chorei quando eu escrevi. Aí na outra terapia ela já começa a dizer alguma coisa. E às vezes, no meio da terapia, eu peço inspiração, né? Da psicoterapia. Faz teatro. Faz teatro. Aí a pessoa foi lá, fez teatro, saiu do teatro transformada. Valeu muito mais do que um passe. Porque ela ia acabar com o casamento, porque ela não sabia receber afeto e não sabia expressar as suas emoções. Olha só. Não é muito diferente entre nós. As nossas relações estão muito frias. Eu não morei em Campo Grande, quando era pequeno no Rio, morei no Meia, né? Quem mora no Meia não bobeia, não pega mocreia e anda de 4, 5, 7 e meia, não é isso? Eram as coisas que eram faladas no meu... Estou ficando velho, no meu tempo, né? Pô. Não é isso lá no Meia? Não sabe, né? Não quer admitir que pensou, que falou. Não? É, né? Aí você vai saber. Não, então soube agora. Mas a gente brincava, sabe, na rua, tinha aquela coisa, as relações sociais eram tão interativas que eu brigava com alguém, 10 minutos depois eu estava amigo de novo. 10 minutos, era uma coisa assim, né? Brigava, diferente de Minas, né? Minas, quando o mineiro briga com você, você nem sabe. A pessoa não fala mais com você. Eu falei: o que aconteceu? Não quero falar com você. Eu falei: mas o que eu fiz? Não sei. O mineiro briga com você, você não sabe, porque ele não se expressa. Tem algum mineiro aqui?
Não é assim? Ele não diz, ele não fala, olha, isso aqui está me incomodando. Não faça mais isso. Então a gente vive no meio de relações que nós perdemos a capacidade de interagir uns com os outros. Nós perdemos a capacidade de interagir, de interação. Temos um obsessor aqui no palco hoje. Ele é o obsessor. Mas eu estive pensando sobre ele e sobre a vida, sobre o mundo, porque da mesma forma que um computador ajudou a vencer uma guerra, se não fosse ele, quantos de nós aqui não teríamos nos conhecido hoje? A questão não é tecnologia, como a gente utiliza a tecnologia. A questão é como a gente compartilha conhecimento. A questão é como é que a gente utiliza os bens que nos são entregues nas nossas mãos. Então a gente perdeu tanta capacidade de se relacionar que as pessoas não se abrem a relacionamentos afetivos. Aí já vem a catástrofe. Vai dar errado. Aí você vai enxergar naquela pessoa que te feriu. Porque nós começamos a projetar no outro aquilo que está dentro de nós. A pessoa não tem nada a ver com aquilo, com o teu sofrimento, com o que passou, mas você enxerga em tempo real o teu sofrimento. Então, nós precisamos voltar a ter relações sociais. Ir na casa do outro, visitarmos uns aos outros, ter o olho no olho. Nós somos seres sociais, biopsicossociais e espirituais. Antigamente, lembra, gente, a Sônia Braga pediu açúcar para o meu avô. Olha só. Açúcar para o meu avô. Quer dizer, as pessoas iam na casa das outras pedir coisas, né? Hoje a gente não bate, a gente não sabe nem quem é o nosso vizinho. E a gente vai se isolando, se torna uma ilha, quando nós deveríamos ser continentes, povoar continentes. Quando a gente poderia estar mais cuidando uns dos outros, se aproximando. Construir vínculos sólidos. E só é possível construir vínculos sólidos perdoando. Porque em algum momento, num relacionamento de amizade, você vai ferir ou vai ser ferido. Em algum momento, numa relação afetiva, você vai ferir e vai ser ferido. Nós somos ainda de um mundo muito hostil. Só que os nossos jovens estão sendo ensinados a não ter relações. Por exemplo, o Elivelto, uma família com 15 filhos, né? Parece coelho. Não é isso? Antigamente as crianças brincavam, né? Brincavam entre si, né? Brincavam ali. Eu nem via meu pai final de semana, gente. Eu só queria jogar bola, só queria fazer as coisas. Com 8 anos de idade, as pessoas estão pensando em passar no Enem. Que isso? Uma ditadura intelectual, uma ditadura da imposição do conhecimento. Nós temos o mundo nas nossas mãos. Nós temos conhecimento, nós temos avanços tecnológicos. Nós já pousamos em Marte. Pousou, eu acho, né? Pelo menos aquela parece verdadeira. Nós pousamos na Lua. Nós visitamos lugares distantes.
Mas o lugar mais importante que precisa ser habitado é o nosso coração. Um coração curado é um corpo curado. Uma relação muito bem resolvida com a solidão, espírito batedor. Uma relação, espírito estou falando ainda, viu? Uma relação de solidão muito bem resolvida consigo mesmo abre portas para um novo relacionamento. Abre portas. Se você sabe conviver consigo mesmo, você vai conseguir conviver com qualquer pessoa. Se você aprendeu a perdoar, e perdoar não significa conviver, não significa manter o elo de relacionamento, significa deixar o outro ser quem ele é. E você ser quem você é. Você ser quem você veio para ser. Para que você potencialize os seus talentos, as suas capacidades. Para que a gente possa propiciar isso. Então, gente, para terminar, eu não sei se fui eu, não sei quem foi, se foi o doutor Caran que falou comigo quase até meia-noite, não me deixou dormir. Ainda bem que ele não está aqui, né? Para falar mal do espírito. Agora, onde está, não sei, achei. Não, está aqui. Lá. Gostaria que vocês fechassem os olhos, né? Peço todo carinho, sem espírito batedor, que a gente possa ouvir com todo carinho. O tempo nos guarda e nos espera. Todos são submetidos à sua força inexorável e aos tempos de espera. Tempos de gozo, tempos de desafios, tempos de transição, tempos de emoção. Nada foge ao seu curso. Bem utilizado, um grande recurso. E o que precisamos abrir mão para o seu bom uso? Sentir o vento bater no rosto, sentir o frio na viagem de agosto, sentir o amor que pulsa nas veias, sentir um perfume de um belo jardim e sua doçura que só semeia. Tempo qualificado, tempo bem administrado, tempo para amar, tempo até para perdoar. Debaixo do imediatismo humano, reina o tempo soberano, ordenador de todas as coisas, mas não impede de ser usado para um bom ato. Perdoe-se pela falta de tempo. Ele já nos perdoou. Por ser filho de Deus evoluído, jamais se ofende. Então não se lamente. Experimente, crie, descrie, se renove, se reinvente. Seja como o vento que se move e cativa muita gente. Seja amigo do tempo. Aprecie cada instante como o último, um verdadeiro diamante. E quando o despertador da vida tocar, não tenha receio da pergunta desconcertante: como teria sido aquele instante? O que eu desejo para vocês é que nós possamos aproveitar o dia de hoje, aproveitando o tempo. E que o tempo seja soberano dentro do coração de nós. E ao entrar ali dentro, é vocês e Deus, a espiritualidade. Eu espero que vocês possam ser abençoados como eu já fui abençoado. Eu gostaria que o mundo conhecesse aquela sala de tratamento. Eu gostaria que vocês conhecessem o amor de Deus que reina por meio das criaturas
enviadas por Deus. E talvez I have a dream, né? I have a dream. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente harmonização, porque temos uma cantora que vai nos emocionar. Muito obrigado.